Olá pessoal, estamos no artigo 22 da Lei 11.101 de 2005. Artigo 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do comitê, além de outros deveres que esta lei lhe impõe, inciso 1. Na recuperação judicial e na falência. A linha A. Enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 51. O inciso 3 do caput do artigo 99 ou o inciso 2 do caput do artigo 105 desta lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito. A linha B. Fornecer com presteza todas as informações pedidas pelos credores interessados. A linha C. Dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício a fim de servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de crédito. A linha D. Exigir dos credores do devedor ou seus administradores quaisquer informações. A linha E. Elaborar a relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Linha F. Consolidar o quadro geral de credores nos termos do artigo 18 desta lei. A linha G. Requerer ao juiz convocação da Assembleia Geral de Credores nos casos previstos nesta lei ou quando entender necessária a sua ouvida para a tomada de decisões. A linha H. Contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções. A linha I. Manifestar-se nos casos previstos nesta lei. A linha J. Estimular sempre que possível a conciliação, a mediação e outros métodos alternativos de solução de conflitos relacionados à recuperação judicial e à falência, respeitados os direitos de terceiros na forma do parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 13.105 de 2015, Código de Processo Civil. A linha K. Manter endereço eletrônico na internet com informações atualizadas sobre os processos de falência e de recuperação judicial, com a opção de consulta às peças principais do processo, salvo decisão judicial em sentido contrário. A linha L. Manter endereço eletrônico específico para recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo decisão judicial em sentido contrário. Linha M. Providenciar, no prazo máximo de 15 dias, as respostas dos ofícios e as solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos sem necessidade de prévia deliberação do juízo. Inciso 2. Na recuperação judicial. A linha A. Fiscalizar todas as atividades de devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial. A linha B. Requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação. Linha C. Apresentar ao juiz para juntada aos autos relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor. A linha D. Apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o inciso 3 do caput do artigo 63 desta lei. A linha E. Fiscalizar o decurso das tratativas e a regularidade das negociações entre devedor e credores. A linha F. Assegurar que o devedor e credores não adotem expedientes dilatórios, inúteis ou, em geral, prejudiciais ao regular andamento das negociações. A linha G. Assegurar que as negociações realizadas entre devedor e credores sejam regidas pelos termos convencionados entre os interessados ou, na falta de acordo, pelas regras propostas pelo administrador judicial e homologadas pelo juiz. Observado o princípio da boa-fé para a solução construtiva de consensos que acarretem maior efetividade econômico-financeira e proveito social para os agentes econômicos envolvidos. A linha H. Apresentar para a juntada aos autos e publicar no endereço eletrônico específico relatório mensal das atividades do devedor e relatório sobre o plano de recuperação judicial, no prazo de até 15 dias, contado da apresentação do plano, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor, além de informar eventual ocorrência das condutas previstas no artigo 64 desta lei. Inciso 3. Na falência. A linha A. Avisar
pelo órgão oficial, o lugar e a hora em que diariamente os credores terão à sua disposição os livros e documentos do falido. A linha B. Examinar a escrituração do devedor. A linha C. Relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais da massa falida. A linha D. Receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa. A linha E. Apresentar, no prazo de 40 dias, contado da assinatura do termo de compromisso, prorrogado por igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado disposto no artigo 186 desta lei. A linha F. Arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação nos termos do artigo 108 e 110 desta lei. G. Avaliar os bens arrecadados. H. Contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização judicial para avaliação dos bens, caso entenda não ter condições técnicas para a tarefa. A linha I. Praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores. A linha J. Proceder à venda de todos os bens da massa falida no prazo máximo de 180 dias, contada a data da juntada do auto de arrecadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada reconhecida por decisão judicial. A linha L. Praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação. A linha M. Remir em benefício da massa e mediante autorização judicial, bens apenhados, penhorados ou legalmente retidos. A linha N. Representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores. A linha O. Requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento desta lei, a proteção da massa e a eficiência da administração. A linha P. Apresentar ao juiz para juntada aos autos, até o 10º dia do mês seguinte ao vencido, conta demonstrativa da administração, que especifique com clareza a receita e a despesa. A linha Q. Entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa em seu poder, sob pena de responsabilidade. A linha R. Prestar contas ao final do processo, quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo. A linha F. Arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais, nos quais o falido figure como parte, oriundos de penhora, de bloqueios, de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hipóteses de constrição judicial, ressalvado disposto nas leis 9.703 de 98, 12.099 de 2009 e Lei Complementar 151 de 2015. Parágrafo 1º. As remunerações dos auxiliares do administrador judicial serão fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho das atividades semelhantes. Parágrafo 2º. Na hipótese da alínea D do inciso 1 do caput deste artigo, se houver recusa, o juiz, a requerimento do administrador judicial, intimará aquelas pessoas para que compareçam à sede do juízo, sob pena de desobediência, oportunidade que as interrogará na presença do administrador judicial, tomando seus depoimentos por escrito. Parágrafo 3º. Na falência, o administrador judicial não poderá, sem autorização judicial, após ouvidos o comitê e o devedor no prazo comum de 2 dias, transigir sobre obrigações e direitos da massa falida e conceder abatimento de dívidas, ainda que sejam consideradas de difícil recebimento. Parágrafo 4º. Se o relatório de que trata a linha E do inciso 3 do caput desse artigo apontar responsabilidade penal de qualquer dos envolvidos, o Ministério Público será intimado para tomar conhecimento de seu teor. Certo, pessoal? Estamos juntos e até o próximo artigo.